Olá a todos, bem-vindos a mais uma história de fé. Desta vez vamos ler uma parábola de Jesus Cristo que está em Lucas 18, a partir do versículo 1. Esta parábola é uma ilustração daquilo que Jesus quis e quer transmitir a todos acerca do que é o significado da fé e da importância de nós orarmos sabendo que o justo juiz, que é Deus, faz sempre justiça. E se confiarmos nele, ele sempre ouve a oração de um justo, a oração de fé. E vou ler para vocês em Lucas 18, a partir do versículo 1, como eu disse, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Infelizmente, há muitos assim em todo o mundo. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, aquele juiz não quis atendê-la. Mas, como ela insistia, ele disse para consigo mesmo: ainda que eu não tema Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhe justiça. Vou-lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, disse Jesus: ouvi, prestai atenção ao que este homem injusto, este juiz injusto, diz. Presta atenção. Jesus está a dizer assim: olha, vocês prestaram atenção ao que o juiz falou, então guardem o que o juiz falou, porque é importante isso para os dias de hoje. É importante isso para os dias de hoje. E depois ele leva-nos lá acima ao Pai, e a Deus diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E depois Jesus demonstra alguma preocupação, dizendo, ele até diz assim: olha, digo-vos que depressa Deus que está lá em cima fará justiça. Mas depois ele demonstra esta preocupação. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amados, como é que anda a nossa fé? Como é que anda a nossa fé? Esta história que Jesus conta, apesar de ser uma ilustração porque é uma parábola, ele retrata uma realidade. Uma realidade de muitos em toda a parte do mundo. A primeira realidade que ele fala é que nós devemos orar sempre, sempre. Como ele diz aqui assim, logo começa a parábola dizendo o dever de orarmos e nunca desfalecer. Nunca desfalecer. Porque mesmo que tardio, Deus, ele ouve a oração do justo. Aquele que não desiste, que não desfalece, que em fé crê que Ele é bom, Deus é bom, Ele é muito bom. O próprio Jesus, noutra altura, disse: se vocês, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor que está lá em cima dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então, meus amados, não vamos desfalecer. Vamos confiar. Vamos crer que Deus é bom. Ele é superior a qualquer injustiça neste mundo. Mas vamos prestar atenção às palavras do juiz. O juiz era um tipo perverso, como infelizmente há muitos em todo o mundo. Há pessoas muito boas,
mas há muita gente também perversa de coração, que não amam a Deus, que não respeitam o homem. Mas há uma coisa que os perversos gostam, que eles amam. Eles gostam do conforto. Eles gostam de que ninguém os importune. Eles detestam. O homem perverso detesta o incómodo, detesta o importúnio. Eles são amantes deles mesmos. Eles não amam a justiça, eles amam a injustiça. Mas quando existem pessoas que nem esta viúva, que importuna, esta viúva tinha a consciência que não estavam a fazer justiça em relação ao caso dela. E ela, na sua fraqueza, por assim dizer, porque sendo mulher e também viúva, lá está, naquela altura, uma mulher, Jesus de propósito usa a ilustração usando uma mulher, porque naquela altura a mulher não valia nada. Era mais um adereço na casa de alguém. Os homens tinham várias mulheres. Fazia parte do IRS, da quantidade de bens que o homem tinha. E ela, estando naquela situação como mulher fraca, sem recursos, sem nada, ainda por cima viúva, não tinha ninguém que a defendia contra o adversário que vinha contra ela, e ela importunou este juiz. Ela sabia que o juiz era injusto, era malandro, ele era perverso. Mas é engraçado que o que Jesus está a querer dizer aqui, e volto a repetir, quero insistir muito nisto, quando Jesus diz, vamos prestar atenção às palavras do injusto, até o perverso se comove. Quando nós persistimos e lutamos pelos nossos direitos, até o perverso se comove. Não por compaixão, mas pelo incômodo, pelo importúnio. O juiz se mexeu e se moveu, fez de tudo. Não que ele tenha temor a Deus, ou respeito pelaquela mulher, mas porque ele era amante dele mesmo. E por causa do seu conforto, por ele amar a si mesmo, ele se moveu para fazer justiça, porque ele se comoveu não pela compaixão que tinha por ela, mas pelo incômodo que aquela mulher causava. E a fé é exatamente isso. A fé, ela incomoda. A fé tem que incomodar. Amados, nós estamos a viver tempos em que agora é a hora de nós nos levantarmos. Nós, quando eu digo nós, estou a falar daqueles que creem em Jesus Cristo, que creem no Evangelho. Aqueles que são da fé. O justo vive pela fé. E agora é a hora de que aqueles que vivem pela fé, que possamos incomodar esta gente que tem governado de forma injusta o mundo. O mundo está a ser incomodado. Os perversos deste mundo estão a ser incomodados com este vírus. E agora é a hora. É a hora de nós lutarmos para que se faça justiça. Quem sabe, nós vamos começar a ver, perdão de dívidas. Porque nós temos que começar a incomodar os bancos, nós temos que começar a incomodar os credores, nós temos que começar a incomodar os juízes, nós temos que começar a incomodar o governo, nós temos que começar a incomodar a sociedade no modo geral, principalmente aqueles que são perversos de coração.
E eu acredito de todo o meu coração que este pessoal todo, eles se vão comover, não por compaixão ao homem, não por compaixão a nós, porque esse pessoal não tem compaixão nenhuma, mas eles vão se mover pelo incómodo que tudo isto está a causar ao mundo. Este vírus está a incomodar muita gente. Muita gente grande. Os senhores deste mundo estão a sentirem-se incomodados. Estão-se a mover. Porquê? Porque o conforto deles está em risco. Então, nós precisamos de ter fé nisso. Nós precisamos de aprender a ler o mundo. Devemos começar a saber ler o que está a acontecer. Por isso é que eu digo, Deus não está a dormir. Deus está em movimento por o mundo inteiro. Não é por acaso que tudo isso está a acontecer. Muita gente acha isto tudo muito estranho. É verdade. E se há alguma coisa que para já está a sair bem desta situação toda, sabe qual é? É a natureza. É os animais. A natureza está a ter uma folga absolutamente fantástica. Em várias partes do mundo já se vê menos poluição, regeneração da água, regeneração de muita coisa. Porquê? Porque está tudo confinado, está tudo em casa, está tudo parado. Glória a Deus, a justiça está sendo feita. E Jesus está a dizer assim, prestem atenção aos injustos, porque os injustos, os perversos do coração, aqueles que não temem a Deus, aqueles que nem sequer temem o homem, não respeitam a humanidade, até esses vão ter que fazer justiça. E é hora deles fazerem justiça, e nós precisamos ter fé nisso também. Precisamos de colocar fé e acreditar e orar para que isso aconteça. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Por isso, meus amados, é hora de nós estarmos preparados para coisas maravilhosas que Deus vai fazer na vida daqueles que creem no Senhor. Por isso é que Jesus disse, não é? Ele disse depois, vamos orar, não vamos desfalecer, que até os injustos se vão mover a nosso favor. E depois ele termina dizendo a nós todos, e a todos aqueles que creem, dizendo assim, e Deus? Será que Deus não faz justiça? Sendo Ele bom, é que Deus, Ele é o justo juiz. Deus não é perverso, Ele é misericordioso. Ele nos ama. Ele tem-nos a nós todos em consideração. Oh, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Mesmo que às vezes parece tardio, parece que Ele está a dormir no barco, mas Ele faz justiça. E por isso não podemos desfalecer, meus amados, mas vamos acreditar. E é hora de nós nos movermos em fé. É hora de nós erguermos essa fé que Deus nos deu para vencer este mundo, acreditando que até mesmo os perversos, até mesmo os injustos, irão se mover, não porque eles tenham compaixão a nós, mas eles vão se mover porque estão a ser incomodados. Glória a Deus. É hora de incomodar. É hora de lutarmos pelos nossos direitos. É hora de nós incomodarmos os credores. É hora de nós incomodarmos os bancos. É hora de nós incomodarmos os juízes. É hora de nós incomodarmos o governo. É hora. Povo, levantemo-nos. Não fiquemos em casa aterrorizados com o vírus, mas nos levantemos nesta fé. Levantemo-nos neste clamor. Levantemo-nos em oração. Levantemo-nos em incomodar. Porque grandes coisas o Senhor tem guardadas para aqueles que nele creem. Deus te abençoe e até à próxima história de fé.